Mateus 7, a partir do versículo 7, nós vamos ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Pai, oramos em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo precioso, que já tivemos na Tua presença, adorando o Teu nome, buscando a Tua face, nos arrependendo. Nós te pedimos agora, Pai, que essa palavra ela venha com força, Pai, a ministrar os nossos corações, trazer para a nossa alma direção, trazer para o nosso espírito consolo, conforto, trazer habilidades, trazer, Pai, para nós instrução da Tua parte, para que nós possamos nesse tempo, especialmente nesse tempo, fazer da forma certa, da forma correta aquilo que deve ser feito. E eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa graça de compreender a Tua palavra, de ler e compreender, e não ficar só nesse nível, mas aplicar, sairmos semeando essa boa semente, possa estar em nós, sejamos encorajados hoje, ao receber esse ensino, tornarmos professores, tornarmos mestres dessa Sua palavra, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, eu dispenso toda a ação do inimigo, mando embora, desfaço toda a obra de Satanás em qualquer coração que esteja endurecido, que esteja incrédulo, Pai, que estejam pedregosos, estejam áridos. Eu repreendo agora a ação do maligno, e nós, Pai, regamos esse coração na autoridade do Teu nome, com a Sua água purificadora, saradora, essa água que limpa e que restaura, para que essa palavra encontre um solo fértil, pronto para semear e crescer, germinar e crescer e produzir a 100 por 1. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Querido, como eu já disse, nós já estamos sim vivendo, em tempos em que somente através da oração nós podemos mudar, essas circunstâncias. Nós percebemos, em toda a Bíblia, querido, circunstância, e nós percebemos que para fazer, aliás, que Deus permitiu lutas, porque Ele tinha um propósito. Deus permitiu guerras, Deus permitiu adversidades. E o propósito maior de Deus era atrair o povo novamente para Ele, para a Sua presença. Sempre foi isso, porque Deus é o nosso Pai, e assim como nós olhamos para os nossos filhos e vendo eles se distanciar do Senhor, nós às vezes os corrigimos, às vezes fazemos isso de forma ruim, errada, mas o objetivo é corrigir. Deus não faz de forma errada. Então tudo que está acontecendo é bom, Deus está trabalhando e Deus está tentando dessa forma atrair um povo de volta para Ele. Sempre foi isso. Na palavra de Deus tem um monte, eu não sei por que nós novamente nos afastamos, sabendo que Deus vai gerar ou vai permitir alguma coisa, simplesmente para que nós possamos olhar para Ele. Todas as vezes que corrigimos com vara ou com disciplina nossos filhos, o propósito é um só, é que eles se voltem, não percam a direção, não percam a unidade com a nossa vida. É quando nós oramos que nós manifestamos o desejo de estar perto de Deus, o desejo de ouvir a Deus. E nós não seremos jamais, querido, cristãos cheios de fé, comprometidos com Deus, se a gente não orar. O próprio Jesus orou, e Ele orou muito. Antes dos milagres, de Jesus realizar cada um dos seus milagres, a gente pode ver isso lá em Mateus, no capítulo 26, Ele mesmo, Ele declarou isso, Ele declarava isso sempre, o desejo de exaltar, de se fazer conhecido o nome do Senhor. Nós podemos ver isso, conferir isso em Mateus 26. Ele mesmo declarou também para nós que sem Ele, nós não poderíamos fazer nada, em João, no capítulo 15, no versículo 5. Então a oração, ela é a prova, de que o ser humano, ele pode se aproximar e ele pode falar com Deus, e de que Deus tem prazer em ouvir a nossa oração. Deus tem prazer em falar conosco. Em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 65, 24, está escrito: e será que antes de clamarem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Às vezes, querido, nós ouvimos algumas pessoas dizer, às vezes
constante nós ouvimos pessoas dizer: eu estou cansado de orar, pastor, eu estou cansado de pedir, estou cansado de clamar, estou cansado de pedir ao Senhor Jesus, até parece que Ele não me ouve. Chega, pastor, eu vou dar um basta, não quero mais orar. E alguns caem em níveis terríveis de incredulidade, que até mesmo diziam-se da fé. Agora, querido, se for esse, o estágio que porventura eu, você ou qualquer um de nós se encontra, chegou o momento da gente perguntar: por que é que as minhas orações não são respondidas? Se Deus tem prazer em responder a oração, se Deus quer que nós oremos, para quê? Se Deus quer que eu busque a presença dEle, se Deus quer fazer algo nessa terra, se Deus diz que vai fazer e Ele não vai fazer sem antes conversar com os seus profetas, aqueles que buscam, se Deus quer fazer, se eu quero que Ele faça, se eu até oro para que Ele faça, por que essas coisas não estão acontecendo? E quando nós analisamos, querido, a palavra de Deus, nós podemos extrair dela algumas verdades, algumas condições para que a nossa oração ela seja aceita. Quais são essas verdades e quais são essas condições? A primeira e primordial, essencial que eu vejo é que nós devemos pedir sempre no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos pedir em nome do Senhor Jesus. João 14, 13 e 14 diz: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei. Por quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, ele diz de novo, eu o farei. E foi o próprio Senhor Jesus que disse essas palavras para os seus discípulos. Então, não importa, querido, seja o que for, Jesus, ele tem todo o poder para mudar toda e qualquer condição. Hoje, agora mesmo, Jesus pode mudar drasticamente a sua condição, a nossa condição como nação, o mundo inteiro. Essa condição, querido, é indispensável, é essencial. Ele deixou isso registrado na Bíblia. Está escrito que o nome de Jesus tem todo o poder, que não há outro nome mais poderoso que o nome de Jesus. Em Filipenses 2, 9 a 11, diz também, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto diz que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Foi nesse nome que nós vimos Pedro e João andar e orar no templo. Chegando à porta formosa, ele se deparou com um paralítico lá em Atos, no capítulo 3, de 6 a 8. Ele disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E diz o texto, e tomando-o pela mão direita, ele levantou imediatamente os seus pés e seus arteiros se firmaram, deu um salto depois de pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Só no nome do Senhor Jesus. Eu não tenho outra coisa para te dar. O que você precisa está muito além ou aquém de dinheiro, esmola, de uma empresa, de um carro, o que você precisa, mas está muito longe do que você está pedindo aqui. Eu não tenho essas coisas, mas eu tenho o nome de Jesus. Eu tenho algo para te dar no nome de Jesus. Queridos, diante das circunstâncias, dos problemas, das lutas, dessas adversidades, nós devemos sempre procurar Jesus. Nós devemos sempre, em primeiro lugar, falar do nome de Jesus, clamar no nome de Jesus para o nosso socorro. Nós precisamos nos abrigar, nós precisamos refugiarmos no nome de Jesus. Não há outro nome. Esse deve ser o primeiro passo para que a nossa oração
ela seja aceitável, ela seja atendida. Não há nenhuma oração feita em qualquer um outro nome que possa chegar até o trono de Deus. O único nome o nome que leva a sua petição, leva o seu pedido, o seu clamor, a sua reclamação, a sua queixa a Deus Pai, é o Senhor Jesus. Não há outro advogado, não há outro intercessor, não há outro mediador, somente o Senhor Jesus. E esse deve ser a primeira decisão, o primeiro passo a nos tomarmos para que a nossa oração ela seja atendida, só o nome de Jesus. Não há oração atendida, querido, senão pelo nome de Jesus. Somente nesse nome, não há outro, como eu disse, intermediário. Atos 4:13 diz assim, Atos 4:13, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém, querido, pode nos salvar. Ninguém. Amamos os santos, amamos Maria, amamos essas pessoas, são homens que nos inspiram, mas não podem atender nossas orações, nunca. Porque a Bíblia não mostra em nenhum lugar ninguém, aliás, quando quiseram usar desses homens diante deles mesmos, se prostrando diante deles, e eles disseram, não, eu sou homem como você deve prostrar-se somente diante do Senhor Jesus, eu não posso fazer, porque eu sou semelhante a você. Maria reconheceu isso no seu cântico, chamando o Senhor, o seu filho, como homem, Jesus, vindo do seu ventre, de seu Senhor. Maria reconheceu que ela também não poderia fazer nada pela humanidade. Ela era a mãe que Deus usou para trazer o seu filho como homem aqui na terra. E ela mesma reconheceu Jesus como seu Senhor. Então não há outro nome, querido. Não é porque admiramos, e eles merecem nossa admiração, que eles são dignos de pedidos, ou que eles vão atender algum tipo de pedido, também não vão interceder diante do Pai, nem mesmo diante de Jesus, por nós. Não, na Bíblia não está escrito, em lugar nenhum isso. Outra coisa, você deve pedir com fé, no nome de Jesus e com fé. Hebreus 11:1, fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Fé, querido, é confiar em Deus para tudo. Será que nós confiamos em Deus para tudo? Quantas coisas eu e você já fizemos hoje e nem sequer lembramos de Deus? Nem sequer nós levantamos e nem lembramos de Deus. Não sabíamos nem se o nosso pé chegaria da cama ao chão antes de morrermos ou acontecer algum fato. A Bíblia diz, querido, em Hebreus, no capítulo 10, 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Olha a dimensão, o que Deus espera nas nossas atitudes de fé. Deus está dizendo que o justo, ele vive da fé, e que se ele recuar, Deus não terá alegria, não terá prazer nele. Eu não consigo dimensionar, né? A gente já fica triste quando alguém, um amigo, ou um pai, ou uma mãe não tem prazer, não tem alegria na gente. Imagine Deus não tendo alegria em nós, porque em nós Ele não encontra fé. Viver da fé, querido, é viver crendo que Deus, Ele vai agir em todas as nossas necessidades. A fé, querido, é a certeza de tudo aquilo que não pode se ver. É a convicção de tudo aquilo que não dá para a gente ver. É quando nós confiamos de todo o nosso coração e nós acreditamos fielmente que tudo que nós estamos esperando vai acontecer. Ou no mínimo, pode acontecer. A fé, querido, ela é esse elemento principal da oração. Mas a fé, ela não pode ser aquela fé da boca para fora, mas sim totalmente voltada a Deus e nos princípios de Deus. Ter fé, querido, é ver, é trazer o invisível ao visível. Quando nós acreditamos de verdade, nós, querido, nós vemos aquilo que está fora do alcance dos olhos. E a fé, querido, que não é a fé que não nos deixa
desistir, jamais. E é a fé que nos leva até o fim de um propósito. Por que você olha algumas pessoas, querido, que não importa o que aconteça, ela não desiste, ela não desiste. Ela não desanima, não recua. Por quê, querido? Passam por adversidades, por humilhações, por terríveis pressões, passa por tentações, às vezes até cede algumas, às vezes até cai, mas ela está olhando um propósito, ela não desiste, ela levanta. Como vemos muitos homens, até mesmo discípulos do Senhor Jesus, como Pedro, pessoas que estão obstinadas a um propósito. A fé é isso, querido, e é a fé, só a fé é que vai nos levar até o final do nosso propósito. O que é que Paulo disse no final da sua carreira? Completei a carreira e guardei a fé. Guardou a fé, porque sem guardar a fé, ninguém completa a carreira. Não se chega até o fim. Se a fé acabar, você está acabado. Está acabado. E nem adianta orar no nome de Jesus quando não se tem fé. É uma oração que não chega. É um endereço errado quando não se tem fé. Ter fé é você saber, querido, que mesmo não você apalpando, você não vendo, não possuindo, você já toma posse. E aí você faz o quê? Agradece a Deus por aquilo que fisicamente, aquilo que materialmente ainda não vê, mas espiritualmente já existe para você, já possui. Você sabe que aquilo que você está almejando, está buscando para a glória de Deus e que vai te abençoar, aquilo já existe. Então, querido, é uma questão de tempo para que aquilo chegue até as tuas mãos. Você já conhece, querido, a história, eu diria, parte da minha história de fé, com tudo isso que aconteceu aqui, e vendo isso aqui tudo vazio para mim, é triste demais, porque o que eu estou enxergando de fé está muito aquém, muito além disso aqui, muito além. O que Deus me disse quando eu persisti na fé, enquanto nada tínhamos, nada possuímos, era só um olhar de fé, era trazer à existência nada que eu poderia ver, nada que me falavam, nada que os meus olhos viam, era trazer à existência. Hoje vejo boa parte disso, mas é muito mais do que isso, então me entristece ver cadeiras vazias, não ver gente na igreja, me entristece quando eu peço para você, venha limpar isso aqui, não aparece ninguém, me entristece, por quê? Não é isso que os meus olhos contemplam, mas eu não desisto, eu continuo insistindo e agradecendo a Deus, todos os dias. Você não pode duvidar. Fé, querido, é não duvidar. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha quando não temos fé. Quando nós duvidamos, até pedimos, mas duvidamos, como a onda do mar. Sabe, fica vai e vem, oscilando. Uma hora eu estou lá, outra hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, outra hora eu creio, outra hora eu não creio. O Senhor está dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Querido, que sentença grave. Quando nós colocamos dúvidas, querido, no nosso coração, isso traz incerteza. E a incerteza vai trazer o fracasso. Toda incerteza produz fracasso. Porque você não vai até o fim. Incerteza é o medo do que eu não vejo. Se a fé é trazer à existência o que eu não vejo, que os meus olhos não conseguem ver, a incerteza, sabe, é trazer à existência as impossibilidades daquilo que os meus olhos poderiam ver. Eu não vou pisar nesse terreno, porque pode ser movediço, ainda que os meus olhos não estejam vendo. Isso é dúvida. Dúvida é quando Deus fala algo em sua palavra e eu não vou, certo ou não. Isso é falta de fé, porque a fé não questiona se vai dar certo. Vai dar certo se Deus diz, vai dar certo. Está escrito na palavra que essa peste dessa pandemia vai matar o mundo inteiro, que essa peste não vai acabar, não. Então eu não creio nisso, eu vou chamar a existência pelo nome de Jesus. A fé que eu creio, está marcado um fim para isso, em nome de Jesus.
Dúvida, querido, é a mesma coisa que dizer que Deus não tem poder para intervir nas nossas dificuldades. E por mais difíceis que elas sejam, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse, querido, é um passo essencial para que as nossas orações sejam aceitas. Nós não podemos deixar de confiar no poder sobrenatural de Deus, para que a nossa oração ela seja ouvida, ela seja aceitável. Nós devemos pedir, nós devemos agir com fé, não duvidando no nosso coração. Mas eu não estou vendo, mas você vai viver pelo que vê ou pelo que crê? Os meus olhos não estão vendo, pastor, o que você está falando, mas eu já estou dizendo que fé é trazer o que os olhos não vê. Se for para você ficar falando, justificando com isso, então você não está vivendo por fé. Porque fé é justamente isso. É eu saber de toda essa desgraça, mas meus olhos se recusam a render-se a ela, porque eu estou vendo algo sobrenatural, que certamente Deus está fazendo, que depende da minha e da sua oração, da nossa fé, da nossa credibilidade. A outra condição é que você deve buscar a Deus, mas buscá-lo com sinceridade. O Salmo 17:1 diz: ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda, ouve a oração que eu faço com sinceridade. Nossas orações, que elas têm sido sinceras. Qual é o objetivo da minha oração? Olha, querido, sem medo de errar, às vezes eu me pego envergonhado, meio constrangido diante de Deus, quando eu noto que eu estou tentando livrar a minha pele, com o pretexto de abençoar o reino, de terminar essa situação, enquanto eu estou preocupado em livrar a minha pele, a minha família. Essa não é uma oração sincera. Deus conhece o nosso coração. Sinceridade, querido, é aquela obsessão no nosso coração pelo princípio certo. Sinceridade, ela é uma exaltação à verdade da palavra de Deus. Sabe, é eu não admitir que se negue a palavra de Deus, é eu exaltar o que a palavra de Deus diz e não negociar. Ser sincero, querido, é expressar fielmente a palavra de Deus como ela é. Como ela se apresenta em tudo e em todas as coisas, em todas as pessoas, como ela se apresenta. E a sinceridade, ela é uma das maiores virtudes que confia, faz com que a gente confia, né, nas pessoas. É a fidelidade que nos faz confiar nas pessoas. Quando um marido ou uma esposa é infiel, não é sincero, isso está fadado a terminar. O relacionamento com Deus, sem sinceridade, não há transparência. E não há um diálogo santo, sadio, num ambiente de insinceridade. Sinceridade, ela é uma das virtudes que deve estar presente em todos os nossos atos, nas nossas vidas. Não pode faltar, querido, no relacionamento com os nossos amados irmãos e muito menos no nosso relacionamento com Deus. Então, a sinceridade, ela é, querido, e sempre será uma atitude necessária para que a nossa oração seja ouvida por Deus e ela seja aceita. Outra coisa que nós precisamos orar, ao orar, ter certo no nosso coração: justiça. Justiça. Porque nós queremos orar, mas o nosso coração está repleto de injustiças. Estamos sendo injustos com as pessoas, injustos com Deus, injusto com o reino de Deus. Estamos defendendo, estamos construindo, estamos pensando em nós, construindo o nosso império, pensando na nossa família. O que eu vou deixar para a minha família? O que eu posso construir para deixar para a minha família? Enquanto há necessidades no reino de Deus, isso é injustiça. E essa é mais uma condição para que a gente, para que Deus ouça a nossa oração. Jó no capítulo 8, versículo 5 a 8 diz: mas se tu buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, se você fores puro e reto, Ele sem demora
despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, olha bem, querido, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atente para as experiências dos seus pais. Quando levantaram homens justos, homens bons, Deus sempre ressalta isso, esse era um homem justo, Noé era um homem justo, Abraão, Moisés, e esse homem experimentaram uma glória maior na segunda casa, nos seus propósitos. Às vezes não vemos as coisas acontecer, porque o nosso lar, a nossa vida, está cheia de injustiça, conosco, com as pessoas e com Deus. Cuidamos de nós, cuidamos das nossas coisas. Injusto é saber que Deus nos deu tudo, e nós pegamos esse tudo para nós, nós não repartimos, nós ficamos com mesquinharia, avareza com o Senhor, isso é injustiça. Isso é uma balança, querido, enganosa. Sonegar dízimo, sonegar oferta, sonegar ministério, sonegar serviço. É injustiça. Por isso que não experimentamos essa glória maior que Deus está dizendo para Jó. É nada o que você viveu. Pergunte ao seu antepassado. Olhe para a palavra. Vê o que aconteceram com os homens que decidiram ser justos diante de Deus. Ou seja, querido, quando uma pessoa ela é reta com Deus e com as pessoas, com certeza, ela vai alcançar a misericórdia do Senhor, e Deus certamente vai ajudar, Deus vai restituir o que essa pessoa perdeu um dia, assim como fez com Jó. A primeira carta de Pedro 3,12 diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Deus tem prazer na vida, queridos, de uma pessoa justa. Segundo esse versículo lemos, os olhos do Senhor, eles repousam sobre o justo. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Deus, Ele tem os justos ali na sua mira, querido. Ele sonda, Ele examina, e vendo que há justiça, Ele estará sempre pronto para a oração que esse justo fizer. A oração do justo está na frente. A oração do justo corta fila, querido. Aliás, se é que existe oração de injusto na fila, né? Ser justo é então um fator essencial para que a nossa oração seja aceitável diante de Deus. Vamos ver mais uma coisa. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos pedir perdão. É o texto que talvez mais citamos nessa pandemia, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, aí nós generalizamos, o meu povo é constituído por mim e por você, querido. Meu povo se constitui por cada indivíduo. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos à oração que se fizer nesse lugar. Olha o que diz Marcos no capítulo 11, 25, 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Querido, isso aqui é grave. Quem não lembra, o crente que não lembra quando está irado, nervoso, amaldiçoando alguém, ofendido, triste, amargurado, decepcionado, magoado com alguém, quem não lembra dessas coisas, querido, está fadado a não ter a sua oração ouvida e viver uma vida de derrota. Porque Deus não ouve a oração de uma pessoa que está com o coração cheio de mágoa, um coração cheio de rancor. Mas graças a Deus, eu não sou assim, nunca fui assim. Não é verdade? Mentira, eu já fui, você também. E às vezes sou, e você também. Mas o meu, pastor, é só uma magoazinha, bem pequenininha. É mágoa. É mágoa. É mágoa. Um abismo chama o outro. É preciso, querido, se humilhar, é preciso pedir perdão.
a quem nós temos ofendido e receber o pedido de perdão de quem nos ofendeu, para que o Senhor possa perdoar e ouvir o nosso clamor. Somente assim Deus vai sarar a nossa terra, nosso coração, a nossa alma, ou seja, a nossa vida. É assim, querido, que os ouvidos do Senhor, Ele vai ser aberto quando eu me arrepender, confessar os meus pecados, sarar a minha terra. Esse, querido, é um passo essencial, inegociável, para que a nossa oração seja aceitável. Se nem mesmo perdoar, que é o que Deus mais quer. Deus está dizendo, se você não perdoa, você não é perdoado, mas você não sabe o que me fizeram, não importa, nós fizemos bem pior, nós matamos o filho dele. Ou acho que não fui eu, foi sim, foi o seu pecado, o meu pecado que matou Jesus. Matamos o filho dele. E é contraditório, nós matamos para ele nos perdoar. Não é nós matamos e ele nos perdoa, não, nós matamos justamente para ele nos perdoar. Você precisa também buscar a Deus, querido, com paciência, com perseverança. Paciência. Esse texto é meio longo, mas eu quero ler a livro de Lucas, no capítulo 11. Então disse Jesus, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, me empreste 3 pães. Então um amigo chega na casa do outro e diz, olha, eu preciso de 3 pães. Porque o meu amigo chegou de viagem. É um amigo que recebeu um amigo e esse amigo não tinha nada para dar para ele, foi na casa de outro amigo e disse, olha, eu preciso que você me dê algumas coisas. O amigo não queria atender ele. Eu, não me incomode, né, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados comigo. Eu não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Aí Jesus diz, eu lhes digo, embora ele não se levante para te dar o pão por ser o seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. O que é que Jesus está falando aqui? Que Deus leva em consideração a nossa persistência. Lucas, no capítulo 18, de 2 a 6, diz, havia em uma certa cidade um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa, entra contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Querido, nós vemos aqui nesses 2 casos a persistência que a persistência e a perseverança, elas foram fundamentais para que cada um obtesse o que queria. Então, sem perseverança, sem persistência, quase nada na nossa vida, querido, prospera. O casamento é um grande exemplo, é um lugar de perseverança contínua. Relacionamentos, qualquer que seja. A oração também, querido, ela precisa ser perseverante. Outra coisa, nós precisamos saber pedir. Eu estou terminando. Precisamos saber pedir. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos entender, né? Por que nós pedimos algum benefício ao Senhor? Por que é que Deus, nós notamos que às vezes Deus, Ele não parece que não ouve. Nós não recebemos de imediato ou nem recebemos aquilo que nós estamos pedindo. Paulo disse, né, em Tiago 4,3, pedir e não recebeis porque vocês pedem mal. E tem um jeito de pedir bem, de pedir bom, né? E tem o jeito de pedir mal. O jeito de pedir bem, recebe. O jeito de pedir, se for mal, não vai receber. Quando isso acontece, querido, muitas vezes nós nos decepcionamos e nós ficamos tristes, assim, a ponto de pensar que o Senhor, Ele não ouviu a nossa oração. Ou ainda que Ele tenha ouvido, Ele não quis atender o nosso pedido. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos pedir a Deus, não apenas aquilo que vai servir somente para o nosso proveito, mas aquilo, né, que engrandecerá a Deus,
que tem a ver com o reino de Deus, que tem a ver com o propósito de Deus. Ele nos ensina isso, porque muitas vezes nós pedimos a Deus, querido, aquilo que é contra a vontade dEle. Ou seja, em muitas circunstâncias, o cristão, ele não recebe porque ele não sabe pedir. A Bíblia diz que Deus sabe tudo, todo o desejo, tudo que brota, né, no nosso coração, Deus sabe. E ainda que nós temos o desejo, né, de adquirir um objeto e nós não sabemos se isso vai nos ajudar ou não, Deus sabe. E é por isso mesmo que Ele recusa atender um pedido imediato de uma pessoa. Do mesmo modo que um pai, né, ele adia um presente ao seu filho, porque ele sabe que não é o momento, que aquilo não faria bem. Quando os nossos pedidos, querido, eles visam somente o nosso deleite, eles não glorificam a Deus e nem abençoam o reino de Deus, a nossa oração ela fica sem resposta, porque está fora do contexto de corpo. Se o que você quer, ainda que seja algo para você, precisa ter a ver com o corpo, precisa abençoar o corpo, né? Não pode visar somente o nosso benefício, tem que ver com o corpo de Cristo. O emprego que você está pedindo, o carro, a casa, o salário, tem a ver com as coisas de Deus, com o seu ministério? Ou tem a ver, se tiver a ver só consigo mesmo, é pedir mal. É pedir mal para gastar nos vossos deleites. É isso que o texto completa. A oração que Deus responde, querido, primeiramente, o faz reconhecido. É isso. Depois ela vai trazer a resposta que nós precisamos. O que é que Jesus dizia sempre quando ele orava? Pai, por uma cura, por algo, com a multiplicação do pão. Pai, glorifica o teu nome. Qual era a primeira coisa que aquele milagre ia fazer? Glorificar o nome do Pai. Por que você quer uma casa? Por que você quer um carro, um bom emprego? Por que você quer estabilidade financeira? Para ficar bem na fita? Ter mais do que o outro? Vamos concluir. A oração deve sim fazer parte da vida de todo crente, todo cristão. A oração também ela é uma chave, querido, para a gente entrar no santuário de Deus. Sabe por que o louvor não flui um dia, a palavra não vai? Sabe por quê? Porque não orou, não buscou. Nós empurramos goela abaixo as músicas e as palavras que nós queremos. Não pedimos a Deus. A oração ela é uma das ações mais importantes na vida do cristão. Ela é a única forma de uma pessoa falar com o Senhor, de uma pessoa vencer as lutas, as tentações. Como você quer, querido, que Deus te ouve? Se você não busca em oração, se você não fala com Ele, como é que Deus pode te ouvir? Como? Alguém vai te ouvir se você nunca fala com Ele? Não há como. Mas não basta simplesmente orar. Como eu disse, é necessário saber como orar. Existem algumas condições para que as nossas orações elas possam ser aceitas. Eu disse, orar em nome de Jesus. Eu disse, ter fé. Nós não podemos duvidar. Nós devemos buscá-lo com sinceridade. Nós devemos ser uma pessoa justa. Temos que confessar os pecados e pedir perdão. Nós precisamos ter paciência e perseverança. E nós precisamos também fazer a oração certa. Precisamos pedir o que é bênção. Não pedir mal, mas saber pedir bem. E saber pedir bem é pedir as coisas que vão não só abençoar a minha vida, não vai trazer só benefício para mim, vai trazer benefícios para aqueles que estão perto de mim, vai trazer benefício para o corpo de Cristo, vai trazer glórias para Deus, vai atrair, vai engrandecer o nome do Senhor, vai trazer benefícios, crescimento, vai trazer unidade na igreja.
Não é para eu me engrandecer agora, eu peço as coisas para o Senhor e o que Ele me deu, me tira do corpo, me tira a liderança, me leva a fazer agora. Eu só passei, eu só vou em casas de parentes, mas o corpo de Cristo agora não recebe mais bênçãos. Fica em segundo plano. Isso é pedir mal, querido. E ainda que achemos que isso seja o resultado da oração, um dia virão as consequências e nós vamos observar, nós vamos ter a tristeza de ver que nós estamos vivendo um tempo que não é bênção de Deus, mas é fruto de um trabalho suado, cansativo, que nós conquistamos, e isso nos levou para distante de Deus. Tudo que faz você afastar de Deus, não importa se você conquistou isso em oração ou não, é mal, é ruim para a sua vida. O corpo precisa de você, o corpo precisa das suas orações, o corpo precisa daquilo que você pede nas suas orações. E se ele não receber essa bênção, então a sua oração é para o seu deleite, os seus desejos é para o seu deleite, e não está no agrado de Deus. Volte, querido, voltemos ao Senhor, oremos da forma correta. A nossa oração tem a ver com a vontade de Deus, tem que haver com a vontade de Deus. Não é só minha vontade que é implícita na oração, não. A vontade de Deus está implícita na minha oração, deve estar, todo o tempo. Deus é a pessoa, é a chave, é a pessoa mais importante na minha oração. Deus é a pessoa, que vai fazer acontecer. Deus é a pessoa mais importante, a mais elevada na minha oração. Deus é a pessoa que importa na minha oração. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao Senhor, a tua glória. Tudo dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. Eu quero orar, querido. Quero orar para que a gente desenvolva esse estilo de vida de oração. Oramos em nome de Jesus, Pai. Clamamos que o Teu Espírito Santo nos convença, nos ensine. Clamamos assim como fez papai e os seus discípulos. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Todas as vezes, Pai, que nos separarmos, reservarmos um tempo de oração, ensina-nos a orar como convém. Porque sabemos da eficácia, a Tua palavra diz, a oração é poderosa. A oração ela é eficaz. Ela cura, ela restaura, ela traz à existência o que não existe. E ela, Pai, faz desaparecer aquilo que não precisa existir. Ela dá vida, ela ressuscita os mortos. Ela faz o cego enxergar, o surdo ouvir. Ela faz o coxo, o aleijado andar, Pai. Ela faz o incrédulo se converter. Ela tira o homem do seu estado original de pecado e os santifica para a Tua glória. Ela faz do homem mero pecador e filhos de Deus. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos a ser homens e mulheres de oração. Em nome de Jesus, Pai. Que os nossos momentos como igreja de oração sejam repletos de vidas. Oh, Pai amado, que falta espaço nesse lugar para os homens e mulheres de oração que se dobrarão diante do Senhor para buscar a Tua face. Há uma nação, há uma natureza, há um mundo, um universo, na verdade, aguardando a manifestação, a oração dos filhos de Deus. E eu clamo a Ti, Pai, por favor, faz desse grupo de pessoas em Irati, esse povo de oração, que toca o Teu coração, capaz de trazer à existência aquilo que não existe, capaz, ó Pai, de se mover em fé, em autoridade, por crer no nome mais poderoso que existe, o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor. Te agradecemos, Pai. Te louvamos. Em nome de Jesus.
Amém.